Fala pessoal, boa noite, Legal tudo pra você. bem? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma segunda-feira do nosso encontro aqui do Bate-Papo Empreendedor. E hoje, muito especial, a gente está recebendo a Chave, Isadora tá? Scarcelli. Ela vai falar hoje sobre o Instagram. A Isadora tem 18, né, Isa? 18 Aham. anos. 18 anos, já tem uma longa experiência aí utilizando o Instagram, tanto para ela quanto para o pai dela e para outras pessoas também. E hoje ela traz aqui algumas dicas importantes para a gente poder aplicar no nosso negócio, no nosso trabalho, quer seja para vender produtos ou serviços, né? Lógico que aqui a gente está ao redor da Hive, né? Mas serve para todos os tipos de negócio, né, Isa? Sim, com certeza. Então, fique muito à vontade, tá? A gente está num grupo pequeno, então todos vocês que quiserem fazer pergunta, é só levantar a mão ali, clica no ícone da mão. De repente, acho que é melhor até deixar para o final, talvez, as perguntas, para a Isa conseguir explanar tudo, né? E aí, no final, a gente abre o microfone e vamos para o bate-papo, trocar ideia, tá bom? Isa, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua participação e contribuição, e vai que é tua aí, o microfone é teu. Obrigada. Bom, boa noite, gente. Como a Giovanni disse, meu nome é Isadora, tenho 18 anos e atualmente eu curso nutrição, mas desde a pandemia, né, eu comecei a estudar mais sobre o marketing digital, comecei a trabalhar, inclusive, né, em um instituto onde eu desenvolvia toda a parte do marketing digital para eles, né, utilizando principalmente a ferramenta do Instagram. Então, hoje eu juntei, né, tudo que eu já estudei, as experiências que eu tive, para trazer para vocês de uma forma bem prática, né, como a gente pode usar o Instagram ao nosso favor, como o Gi disse, não só para vender raiva, mas também para qualquer coisa que vocês desejarem fazer, porque o Instagram, ele é uma plataforma que tem um alcance que às vezes a gente nem imagina, né? Globalmente, muitas pessoas. Então, a gente consegue levar a nossa mensagem, aquilo que a gente deseja, a um número muito grande de pessoas quando a gente usa ele da forma correta, né? Então, por isso que hoje o nosso bate-papo que eu preparei vai ser como usar o Instagram ao nosso favor. E antes da gente ir para a parte mais prática, eu gostaria de mostrar para vocês a relevância que o Instagram tem. Então, a base diária de usuários do Instagram, de forma global, supera 70 milhões de pessoas da população total da América do Sul. A população total da América do Sul foi contabilizada em 2016, a última vez, e tinham 422,5 milhões de pessoas. Então, usuários do Instagram ultrapassam 70 milhões da população da América do Sul, ou seja, é muita gente que usa essa ferramenta. E atualmente a gente vê, né, crescentemente o mercado do marketing digital, mas muita gente usa só como uma ferramenta mesmo para, às vezes, tem gente que está lá para aprender, tem gente que está lá só para ver a vida dos outros, tem gente que está só consumindo conteúdo, né? Agora que está crescendo essa parte de criadores de conteúdo de fato no Instagram, né? Então, a gente tem aí muitos usuários, uma gama muito grande de pessoas que podem conhecer, né, mais de nós, do nosso trabalho. E no Brasil, o Instagram é a terceira ferramenta mais utilizada. 113 milhões de usuários brasileiros utilizam essa ferramenta, então ela realmente tem um alcance bem grande. Eu até coloquei uma abelhinha ali representando a raiva, então, para vocês verem a relevância que o Instagram pode apresentar para vocês levarem aí toda a mensagem da raiva para muitas pessoas, né? E já partindo para a parte prática, eu trouxe então um passo a passo, assim, que eu acho muito válido quando a gente quer começar a se posicionar no nosso Instagram, a vender a nossa ideia, o nosso produto, enfim, que a gente queira transmitir, né? Então, o primeiro passo é criar a sua conta no Instagram, né? E muitas vezes surge a dúvida: crio uma nova ou uso a que eu já tenho, né? Acredito que talvez todos nós que estamos aqui nesse bate-papo tenhamos uma conta no Instagram, né? Normalmente pessoal, que a gente usa para uso pessoal. E essa dúvida, ela é corriqueira, eu já tive, e por isso que fui atrás para estudar e entender
qual é a melhor opção, né? E assim, a gente precisa entender que duas coisas importantes. O Instagram é um local que as pessoas buscam muito pelo nosso lifestyle. Então, tipo assim, as pessoas querem ver, sim, o que você pode apresentar para elas que vai proporcionar melhora, mas elas querem ver também como é a sua vida. Será que aquilo que você está transmitindo realmente é o que você vive? Será que elas conseguem encontrar sentido nisso? Então, assim, quando você vai se posicionar com a sua pessoa no Instagram, o seu lifestyle é algo que precisa ser levado em consideração, porque as pessoas vão encontrar sentido naquilo que você está falando se elas verem que você vive aquilo. Então, essa parte é muito legal e importante. E a outra questão é que as pessoas se conectam com pessoas, né? Então, se a gente parar para ver o conteúdo no Instagram que a gente consome, a maioria é de pessoas. Nós até, eu, por exemplo, sigo alguns Instagrams de lojas, de marcas, que eu acho legal, mas por trás dessas marcas, né, desses Instagrams, sempre tem uma pessoa aparecendo no Stories. Então, essas marcas, elas humanizam o perfil delas, porque elas sabem disso também, que nós, pessoas, se conectamos com pessoas, e não com CNPJ, não só com foto de produto. É uma relação mais difícil, né, quando isso acontece. Então, na minha opinião, de tudo que eu estudei e já vi na prática, quando você usa a sua conta pessoal que você já tem para começar a se posicionar, é muito válido. Porque, primeiro, como eu falei, você vai ali mostrar o seu lifestyle, as pessoas vão se conectar com você, e você já tem a sua conta criada, já tem as pessoas ali que te conhecem. E eu vou falar um pouco disso mais para frente, né, da gente usar a nossa conta realmente, mas já começando o primeiro passo, que é criar a conta, se você já tem uma conta criada, comece a usar ela, a não ser que você tenha alguma vez já comprado seguidores ou utilizado algum boot, algum robô que não seja amigo do Instagram, porque hoje a gente tem aqueles robôs de automação, né, de direct, por exemplo, que tá tudo bem, o Instagram aceita, mas esses robôs, tipo, para trazer seguidores, se você já fez isso alguma vez, é melhor criar um Instagram novo, ou se você já tomou alguma punição do Instagram, né, isso pode prejudicar um pouco o seu desempenho lá dentro, porque o algoritmo já marca sua conta como uma conta não tão amiga dele, então ele não vai te ajudar tanto a entregar o seu conteúdo para as pessoas, tá? Então, caso você não se encaixe nessas duas opções, é legal você já usar a conta que você tem. E depois que a gente cria a nossa conta, né, ou se você já tem a sua conta criada, mas ainda não está lá em conta profissional, né, que é lá nas configurações, quando a gente ativa conta profissional, a gente pode escolher uma categoria para o nosso perfil. E as mais assim, comuns são empresa ou criador de conteúdo, né, que logo ali embaixo, depois eu trouxe uns prints para mostrar para vocês, mas embaixo, assim, do seu nome fica a sua categoria, né, tem empresa, criador de conteúdo, tem gente que usa educação, né, alguns professores, assim, então é legal vocês definirem a categoria de vocês também. E eu trouxe aqui a diferença entre a conta empresarial e a criador de conteúdo, que são as que mais são utilizadas, né? Depois, eu até mando o slide para vocês conseguirem ler melhor. Mas, assim, a minha sugestão para vocês, né, é que utilizem um criador de conteúdo, porque ele disponibiliza ferramentas mais úteis para vocês, no caso, pensando na Hive, né, ou também se vocês querem usar o Instagram para alguma outra coisa. Porque o criador de conteúdo, que nem eu falei, vai ter essas ferramentas mais úteis para vocês, né? E também isso serve para o algoritmo do Instagram saber qual que é a sua intenção com o seu perfil, né? Então, se você mostra para ele que você é um criador de conteúdo, né? Direciona o seu perfil àquilo, ele vai conseguir desempenhar melhor a entrega do seu conteúdo, saber, né, o porquê você está ali dentro do Instagram. Aí,
vocês tenham... bom, pode ser no final, mas se vocês forem tendo alguma dúvida em cada passo que eu vou mostrando, pode ir perguntando, tá, gente? Não tem problema. Beleza. Daí criou a sua conta no Instagram, definiu a sua categoria, e daí depois a gente vai começar a arrumar a casa, né? Que muitas pessoas do marketing digital usam essa expressão. Então, o que é arrumar a sua casa? É você organizar os pontos visuais que quando uma pessoa entra no seu Instagram, ela vai ver. Então, a gente pode começar falando da foto de perfil. A foto de perfil, ela precisa ser algo que realmente transmita o que você é, o que você quer que as pessoas sintam ao entrarem no seu Instagram, ao saberem o que você faz. Então, assim, é interessante que a foto de perfil seja uma foto bem próxima, mostrando o seu rosto, a sua expressão, que tenha expressão na sua foto, que o fundo da foto esteja em harmonia, assim, né? Ou seja, um fundo sólido, ou na natureza, alguma coisa do tipo, né? E, por exemplo, vocês que possivelmente vão usar o Instagram para falar sobre raiva, vender raiva, vocês podem utilizar a foto de perfil para transmitir o que vocês querem que as pessoas sintam ao descobrir o que é a raiva, entendeu? Ou tipo, o que elas podem sentir através de vocês que já usam raiva, o que elas vão sentir quando começarem a usar, entendeu? Então, uma foto, uma expressão de vocês que o fundo esteja harmônico, como eu falei, com essa intenção, né? Então, eu trouxe aqui para a gente conseguir ver na prática a foto de perfil da Betina. Não sei se todo mundo conhece, mas ela ficou famosa há uns anos atrás, né, por ter feito uma propaganda aí dentro do mercado financeiro, e hoje ela é estrategista digital. Então, ela é super bem posicionada, ela é uma autoridade mesmo naquilo que ela faz, e olha só a foto de perfil dela, né? Essa primeira aqui, essa FP que eu coloquei, foto de perfil. Então, a foto dela realmente transmite autoridade, transmite que ela é boa naquilo que ela faz, né? E a gente sente isso quando a gente vê a foto, né? Um ar de imponência. Então, ela consegue já, desde o primeiro contato que a pessoa tem com ela, ver a foto de perfil e já vê, nossa, ela é uma autoridade, ela é imponente, né? Através da foto de perfil a gente consegue ver isso. E depois da foto de perfil, a gente vai para o nome de usuário, que é o que fica em cima aqui, ó, que nem o dela é Berudo LPH, e o do Rieser que eu coloquei. Esse se chama nome de usuário. O nome de usuário é o nome que as pessoas vão achar a gente, quando elas digitam na pesquisa. Então, precisa ser um nome simples, que de preferência, não use nenhum caractere, ponto, traço, underline, nada disso, que seja pequeno e fácil de lembrar. Então, assim, a questão do usuário tem que alguns não estão mais disponíveis, né? Porque o Instagram, ele disponibiliza, lá, se já tem uma pessoa que usa esse nome de usuário, ele não vai deixar você usar. Então, por isso que muitas pessoas acabam colocando ponto, algum caractere para diferenciar, né? Mas, se vocês conseguirem que o nome de usuário de vocês seja simples, sem caractere, pequeno e fácil de lembrar, é a melhor opção. E se você já tem a sua conta, tem como mudar o nome de usuário, tá? Lá nas configurações tem a opção que você consegue mudar, o Instagram analisa e autoriza ou não você usar esse novo nome de usuário. Então, isso é bem importante também. E, por último, tem o título, que é esse que fica embaixo da foto de perfil. Esse título, é legal a gente utilizar especificando o que a gente faz ali no Instagram, ou vende, no caso, né? Então, o Rieser, ele é uma autoridade, né, hoje, no marketing digital em tráfego orgânico. Então, ele ensina você a estruturar o seu Instagram, produzir conteúdo de relevância que tenha resultados utilizando o tráfego orgânico, ou seja, sem você precisar investir dinheiro para o seu conteúdo ser levado para as pessoas. Então,
hoje ele é uma autoridade nisso, e o título do perfil dele é o nome dele e o nicho que ele atua. Então, é legal também estar bem claro a hora que a pessoa entrar, para ela já saber o que você faz, entendeu? Então, por exemplo, né, eu poderia ser, se fosse o meu caso, Isadora, afiliada à Hive, ou Isadora... agora me fugiu, mas tipo assim, vocês sempre buscam utilizar o nome de vocês para a pessoa já ir criando memória de vocês e o nicho que vocês atuam, tá? E lá no nome de usuário, aquele que fica em cima, é legal vocês utilizarem também, tipo, o nome e o nicho, se der, entendeu? Então, tipo assim, se fosse eu, Isadora Hive ou Isa Hive, entendeu? Tipo, alguma coisa assim que já remeta. Até porque quanto mais a Hive vai sendo espalhada, né, para as pessoas, mais elas vão pesquisarem. E normalmente a gente pesquisa pela palavra-chave no Instagram, né? Então você joga lá, Hive. Se o nome do seu usuário tem Hive, você vai aparecer possivelmente para ela ali naquele ranking, né? Então isso é legal também, segmentar o nome de usuário com o nicho que vocês atuam, né? E aí, depois de começar a arrumar a casa, a gente vai para a biografia, que é muito importante também, que ela fica logo embaixo ali do nome. Então, na biografia, a gente fala que existem características que precisam estar presentes. Então, aqui eu coloquei 3, que é muito importante. E de cada perfil varia. Só que precisa ter essas 3 questões na sua biografia, para as pessoas já entenderem quem é você, o que você faz, o que elas vão ganhar te seguindo ou não ali no seu perfil. Então, é importante ter quem é você, o que você faz e uma chamada para ação. Então, aqui eu coloquei o exemplo, pensando na Hive, né? Então, quem é você? Você pode colocar afiliado Hive, se você quiser, ou você pode colocar, assim, apaixonado por saúde e bem-estar. Por exemplo, eu coloquei. É algo que, tipo assim, já impacta a pessoa, entendeu? Tipo, já mostra ali o seu propósito com o seu perfil. Depois, o que você faz? Aí, afiliado Hive ou especialista Hive e uma abelhinha, não parece uma abelha esse emoji, mas é uma abelha. E daí é legal aqui, se vocês tiverem algum marco de autoridade, incluir. O que é marco de autoridade? É algo que mostre sua autoridade. Então, por exemplo, é afiliado Hive há tantos anos, né? Que eu acredito que ninguém seja ainda há anos, mas assim, você pode usar marco de autoridade de tempo, você pode usar marco de autoridade de número de clientes que você já atendeu, ou número de pessoas que já foram transformadas através da Hive. Você pode utilizar um marco de autoridade usando um diferencial seu, né? Se você tem algo diferente dos outros afiliados Hive, você pode utilizar também como um marco de autoridade, né? E depois sempre precisa ter uma chamada para ação. Essa chamada para ação, vocês vão usar para a pessoa poder ir até a página de vendas, né, que vocês têm como afiliado. Ou se for para alguma outra coisa que vocês vão usar o perfil de vocês, sempre precisa ter uma chamada para ação lá na bio, né, com um link de saída depois. Então, aqui, por exemplo, a chamada de ação poderia ser redescubra a sua saúde e o link da página de venda dos produtos. Então, é sempre legal e necessário ter essa chamada para ação. Aí, às vezes, vocês podem pensar, mas a pessoa entrou, daí ela já vai sair do meu perfil indo nesse link, né? Ela nem viu o meu perfil, porque normalmente a gente tem um caminho que a gente segue quando a gente entra no perfil de alguém, né? A gente vê a foto, depois a gente vê a bio, depois a gente vê os destaques, depois a gente vai ver o feed, né? Mas esse link de saída não vai fazer a pessoa esquecer de você ir para outro lugar. Ela está sendo direcionada por você para ir onde você deseja que ela vá. Então, não tem problema isso, porque depois ela vai voltar para o seu perfil, porque ela tá vendo algo que foi você que direcionou ela para estar ali, né? Então é legal ter a página, o link. Às vezes você pode pôr o link do WhatsApp, se você preferir, né? Porque às vezes você prefere ter primeiro contato com a pessoa, entender a dor dela, o que ela busca para direcionar ela a um melhor produto. Aí vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor,
tá? Aí, aqui eu coloquei o exemplo da minha mãe, para vocês verem que eu ajudei ela com o Instagram dela. Então, ela é revendedora da Demilos, que é uma marca de lingerie, e atualmente vende roupa também. E aqui no dela a gente colocou, então, revendedora Demilos, descubra como a lingerie certa pode transformar seu dia e levar sua autoestima, e colocamos o link de saída que é do WhatsApp profissional dela. E uma coisa bem legal é ter emojis na biografia, na bio, né? Porque que os emojis estejam relacionados ao que você quer transmitir para a pessoa. Então, o emoji deixa mais atrativo, mais dinâmico e facilita o entendimento da pessoa também, né, naquilo que você está transmitindo ali para ela. Aí, o próximo passo depois da bio são os destaques. Então, vejam que é tipo um caminho mesmo. A gente começou lá na foto de perfil, usuário, título, bio. Agora a gente vai para os destaques, que são essas bolinhas que ficam aqui, ó, que eu circulei para vocês verem. Então, os destaques, assim como a bio, existem sugestões específicas que é muito interessante ter para, como se diz? Esqueci a palavra agora, mas para o Instagram de vocês ficarem realmente pronto para receber as pessoas. Então, o primeiro destaque que é importante ter é quem é você. Então, ali você vai realmente falar quem é você, contar a sua história. Por exemplo, né, vocês que, se vocês forem usar para raiva, então, vocês não são só a raiva, vocês são vocês também. A raiva faz parte da vida de vocês. Então, vocês podem contar quem são vocês, como a raiva entrou na vida de vocês, o que ela já proporcionou para vocês. Então, é muito legal ter esses destaques, porque quando as pessoas que nem eu falei, antes delas verem o feed, normalmente elas vão ver os seus destaques. Então, é legal ter esses destaques para elas já entenderem quem é você, já se familiarizarem com você, para depois começar a consumir o conteúdo, ou às vezes já mandar algum direct, né, por ver os seus destaques. Aí eu coloquei também sugestões de nomes. Né? Então, assim, porque o destaque ele precisa ter um nome. Então, você pode pôr novo aqui, ou comece aqui, seja bem-vindo, né? São nomes que já antes da pessoa entrar no seu destaque, ela vai entender do que se trata aquele destaque, né? E os destaques também, eles têm limites de caracteres, então precisa ser um nome curto. O outro destaque importante de ter é provar que seu serviço tem resultados. Então, depois que a pessoa vai saber quem é você e que você vai contar a sua história, você vai mostrar, na verdade aqui eu acho que eu coloquei ao contrário. Primeiro você vai explicar o que você vende e detalhar os produtos, os benefícios do seu produto. Então você vai falar que você é um revendedor da Hive, o que é a Hive, propósito da Hive, visão, valores, por que você iniciou na Hive, né? Então contar tudo ali, explicar para a pessoa entender mesmo o que é a Hive, como se fosse um bate-papo assim, pessoalmente, né? E para eles entenderem o que é isso, a grandeza, os benefícios, né? E aí a sugestão de nome que eu coloquei é Hive, mas pode ser qualquer outro nome também que tenha congruência com o que vai estar sendo falado ali nos destaques. E daí, depois, né, provar que seu serviço tem resultados. Então, aqui é legal ter depoimentos de clientes, print do WhatsApp, áudio, vídeo, fotos da pessoa com o produto, né? Porque a gente pode achar super interessante aquilo que a pessoa faz. Mas quando a gente vê que realmente tem resultado, que outras pessoas estão dando certo para as outras pessoas, a gente coloca muito mais confiança naquilo, né? Então, por isso que é muito importante ter um destaque que tenha depoimentos, que esteja confirmando que o que você está oferecendo para ela é realmente válido. E no caso de vocês também, dá para usar os próprios dados que a Hive traz. Acredito que às vezes ela pode trazer algumas coisas, alguns depoimentos de pessoas, ou tipo assim, os produtos, o tanto de pessoas que está alcançando, algo do tipo, vocês podem usar também. Não precisa ser só necessariamente depoimento de cliente, mas dados marcantes da marca, dos produtos, né? É muito legal usar também. E os destaques, gente,
Eu até coloquei aqui um print do Instagram do Rieder também, para vocês verem onde ficam, né? Que é aqui embaixo antes do feed, embaixo da bio. E os destaques, eles têm nomes e capa. A capa, o Instagram, ele automaticamente ele define um frame do seu vídeo. Então, ele ali na capa da bolinha, ele vai escolher alguma parte do vídeo que está ali dentro dos destaques e colocar. Mas é legal vocês não usarem essa capa, porque às vezes fica estranha, fica você falando. Então, vocês podem usar foto como capa, pegar uma foto legal do Pinterest ou de algum site. Vocês podem usar só cores sólidas, tem gente que faz isso. Então, tipo, por exemplo, Hive, a cor marcante é roxo, né, verde, amarelo. Vocês podem usar, tipo, tons de uma cor só para pôr como capa dos destaques. Vocês podem colocar elementos na capa dos destaques. Então, tipo assim, novo aqui, tipo, uma mãozinha, ou tipo assim, um primeiro, tipo, como se fosse primeiro, olha aqui primeiro, né? Pode usar elementos também. E a ordem dos destaques é de acordo com o conteúdo que você coloca dentro. Então, assim, os destaques, eles são os seus stories. Então, é o arquivo dos stories que você consegue deixar ali nos destaques. Então, é legal os destaques também, porque você vai já estar produzindo um conteúdo para os seus stories que você consegue colocar dentro dos destaques e eternizar, digamos assim, né? Porque o stories fica só 24 horas, ali no destaque vai ficar até quando você quiser, né? Ou até quando você tirar. Então, conforme você vai adicionando stories nos seus destaques, ele vai mudando de posição, entendeu? Então, é muito difícil deixar na posição certa, tipo, primeiro começa aqui, depois o que eu vendo, depois provar, né, provando que o meu serviço ele tem benefício. Então, às vezes fica né, fora de ordem. Mas não tem o que a gente fazer, porque, né, é difícil deixar certinho, mas é importante ter ali, a pessoa entra e vê, entendeu? E às vezes é até legal, tipo, assim, vocês definirem uma certa periodicidade para estar falando nos stories, tipo, quando vocês percebem, né, que tá chegando seguidores novos. Então, fala, tipo, nos meus destaques tem um destaque que começa aqui. Lá eu conto a minha história, vocês novos que estão chegando, vocês podem ir lá e tal. A gente pode conversar, me manda um direct, esse tipo de coisa. Vocês podem sempre estar falando que tem ali destaques, porque às vezes a gente se prende muito mas vou ficar falando a mesma coisa nos stories, mas não é sempre as mesmas pessoas que estão vendo os nossos stories. Claro que vai ter as mesmas pessoas, os seguidores, né, que gostam do nosso conteúdo, mas também vai estar chegando novas pessoas, às vezes aquela pessoa que já estava antes nem lembra que você tem destaque sobre isso e ela vai entrar para ver. Então é legal também estar sempre ali reforçando nos stories que vocês têm destaques para eles entrarem lá e verem, né? Bom, aí também, como eu falei, esses 3 tópicos, eles são importantes ter no seu Instagram, porque eles vão mostrar já para a pessoa de cara quem é você, o que você faz e o que ela vai ganhar seguindo, igual eu falei. Mas, ao longo da trajetória de vocês dentro do Instagram, vocês podem criar destaques que vocês acharem legais, que vocês acharem que tem congruência com aquilo que vocês estão transmitindo, tá? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, no meu Instagram, eu tenho esses ícones de destaque. Então, porque para a audiência que eu desejo alcançar, para as pessoas que me seguem, faz sentido ter, entendeu? Então, vocês podem criar quantos destaques vocês quiserem, desde que não fique tão lotado, assim, tipo, porque daí a pessoa nem vai saber por onde começar. E também que, igual eu falei, que tenha sentido, né? Tipo, não, às vezes não tem sentido você colocar um destaque de uma coisa assim que não tenha nada a ver com aquilo que você está transmitindo, né? Porque vai ficar uma coisa aleatória. Então, os destaques, eles precisam ser intencionais também com o objetivo que você tem dentro do Instagram. Beleza. Depois, a gente vai para o feed. O feed, são as postagens, né? Então, ali embaixo dos destaques começa o feed. O feed, gente, as postagens dele precisam ser objetivas, de fácil entendimento e sempre usar elementos visuais. Por que objetiva? Porque a pessoa, quando ela tá ali no Instagram, ela não tá ali tanto, é difícil as pessoas que estão ali
que realmente, nossa, né, querem dedicar um tempo para ver, aprender muito sobre alguma coisa, passar muito tempo ali consumindo conteúdo. Então, assim, pode ser um conteúdo profundo, precisa ter conteúdos profundos também, mas eles precisam ser objetivos, sem muita enrolação na legenda, né, que o design ali também você já consiga transmitir através do design usando elementos o que você quer falar para ela, né? Então que ela bate o olho e já sabe, nossa, vai falar sobre isso. Isso me interessa ou não? Se interessar, ela vai querer consumir seu conteúdo, senão ela já nem vê. Então precisa ser objetivo, de fácil entendimento e os elementos visuais. Aí, para isso, né, existem várias linhas editoriais que dentro do marketing digital as pessoas usam. Essas linhas editoriais, elas nos ajudam a produzir um conteúdo de forma certeira, né, de forma intencional, e que a gente consiga envolver o nosso seguidor ali no nosso perfil, para que ele realmente encontre sentido em nos seguir e ver que a gente realmente tem domínio sobre o que está falando, tem autoridade, realmente funciona, né? Então, para isso que a linha editorial serve para você também não ficar tão perdido. Nossa, o que será que eu posto agora e tal? Então, a linha editorial que eu gosto de usar, que quando durante a pandemia eu trabalhei com isso, eu usava, é a Taco. Essa linha editorial, antes de falar da linha, né, eu trouxe aqui essa foto, que é alguns passos para você conseguir planejar o seu conteúdo. Então, a linha editorial ela vai servir para te dar um norte, mas você precisa montar o conteúdo, né? Então, é muito legal. Até essa foto é de uma comunidade do Riezer, daquele que eu trouxe os prints do Instagram dele para vocês, né? Depois eu vou falar dele também para vocês. Ele disponibiliza muito conteúdo. Então, é de uma comunidade dele que eu participo e ele fala muito que o domingo é um dia de ouro para quem cria conteúdo, né? Então, ele fez esse conteúdo aqui baseado como se você fosse criar seu conteúdo no domingo. Então, ele fala que durante a semana, anotar as ideias que você teve para conteúdo, né? Às vezes eu mesmo sou assim, às vezes eu estou fazendo uma coisa e me vem uma ideia, tipo, uma ideia aleatória. E às vezes, depois eu vou lembrar, na hora que eu vou lembrar, mas você não lembra mais. Então, anota, entendeu? Durante a semana, vai anotando as ideias que você teve. Nossa, acho legal fazer um conteúdo disso, acho legal falar disso, acho legal tirar uma foto desse jeito. Então, vai anotando. Depois, você separa as ideias e decide como você vai apresentar. Então, vou fazer um Reels, vou fazer um texto, vou fazer um carrossel, vou fazer um vídeo. Aí você vai definir como que você vai transmitir aquela ideia de conteúdo que você teve. Depois, você faz toda a parte escrita. Então, se vai ser um carrossel, você precisa fazer a parte escrita do design do carrossel e da legenda. Então, você organiza a parte escrita. Depois, você escolhe os elementos, igual eu falei, que vai ajudar o público a entender o seu conteúdo. Então, se for carrossel, se for um design, você vai pensar, vou falar sobre o Nimbus, né, que é o produto do sono. O que vai ajudar a pessoa a bater o olho no design e entender que eu vou falar sobre um produto que melhora a qualidade do sono? E é um tapa-olho, uma lua, uma estrela, um travesseiro. Então, você vai usando os elementos ao seu favor, entendeu? Porque isso capta a atenção da pessoa, né? A ela realmente consumir o conteúdo que você fez ali para ela, né? Depois você desenvolve as legendas, daí ele coloca aqui, muitas pessoas ignoram o poder delas, mas uma excelente copy, que é uma legenda, para as legendas é muito importante para a performance do conteúdo, né? Então, depois, mais para frente, a gente até pode combinar um novo bate-papo para eu falar mais sobre os conteúdos do feed em específico, né? Mas tem várias etapas que a gente precisa desenvolver para criar um conteúdo que realmente tenha resultado. E a legenda é uma delas, né? Então, às vezes a gente faz um design super legal, que tem elemento visual, que fica muito bonito, só que a legenda não está tão certeira, atraente. Daí o conteúdo ele acaba que não desempenha o quanto poderia, né? Então a legenda ela é bem importante estar estruturada também. E daí depois você vai revisar todo o conteúdo que você produziu e organizar dentro da sua agenda quando que você vai postar, o dia, a hora, né?
ter a constância, que eu vou falar também que dentro do Instagram é muito importante. Então, são algumas dicas que ajudam a planejar o conteúdo, né? E daí, depois, a gente vai, então, para a linha editorial Taco, que foi a que eu falei. Essa linha, então, ela tem essas 4 letras, e cada letra, ela representa um tipo de conteúdo que deve ser produzido. Então, o T é um conteúdo técnico. É um conteúdo profundo, com uma linguagem mais técnica sobre o que você ensina ou presta serviço. Sugestão de conteúdos para o conteúdo técnico: carrossel ou post com legenda explicativa, quando é só o design, só uma foto e a legenda é um pouquinho mais extensa, né? Então, falando sobre os produtos, aí eu coloquei aqui exemplos, né? Falando sobre os produtos, os valores da Hive, o propósito de vocês como afiliados. Então, o conteúdo técnico é realmente algo mais profundo, né? Que não é um conteúdo que você vai trazer sempre no seu Instagram, no seu perfil, mas é importante ter também, porque vai te ajudar a criar esse senso de autoridade para as pessoas que te seguem. Então, o conteúdo técnico, ele vai ser esse, assim, mais profundo, que você vai mesmo falar mais sobre aquilo, sobre o que você está transmitindo, né, de uma forma mais profunda. Depois, a gente tem um conteúdo de autoridade. Ele vai mostrar a autoridade que vocês, como afiliados, têm e a Hive também como empresa, né, com os produtos que ela oferece. E vocês podem mostrar os resultados ofertados aos clientes e a grandeza da empresa. Então, esse conteúdo de autoridade é aquele que impacta a pessoa, fala, nossa, pô, realmente dá resultado, realmente é algo sério, né? E a sugestão de conteúdo para autoridade é prova social, que é a mesma coisa de depoimento dos clientes, que pode ser em foto, ou em vídeo, ou em áudio, né? Você, por exemplo, você grava a tela do áudio e coloca como se fosse um vídeo, né? Então, dá para usar dessa forma. E aqui encaixa também aquela questão que lá nos destaques é legal ter, né, que eu falei, e além dos depoimentos dos clientes, pode ter também dados da própria Hive, né, mostrando a autoridade que ela apresenta. Depois a letra C é conteúdo de conexão. Então, aqui vai ser assuntos relacionados ao serviço prestado por vocês relacionado à Hive, que devem ser transmitidos de forma fácil, né, que tem um fácil entendimento, mostrando que a empresa é humana e entende as dores e anseios do cliente. Então, esse tipo de conteúdo de conexão é um dos que a gente mais produz, né? Porque vai ser o conteúdo que a pessoa vai se conectar a vocês. Então, tem o conteúdo técnico, que ela vai entender mais, daí tem o de autoridade, que ela vai ver que realmente é algo sério, que funciona, e o de conexão, que é onde ela vai ver que a dor dela pode ser resolvida. Então, esse tipo de conteúdo pode ser também carrossel, um post único, só que com uma legenda mais direta, diferente do técnico, que é uma legenda mais longa, porque você vai explanar sobre um assunto específico, aqui já é uma legenda mais direta. Então, pode ser, daí eu coloquei uns exemplos para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, mitos e verdades sobre o Reskin, que é aquele produto, né, que é o colágeno. 5 dicas para você potencializar os benefícios do Nimbus. 3 erros fatais para não cometer ao se usar o Luz 8. Acho que é assim que se pronuncia. Nesse tipo de conteúdo é onde vocês podem incluir conteúdos do lifestyle de vocês, que irá confirmar e sustentar toda a mensagem que transmite através dos produtos da Hive. Então, voltando lá ao que eu falei no início, lembra de usar a conta pessoal de vocês e tal? Exatamente por isso. Porque, como a gente conversou, o lifestyle, ele é algo que prende, que chama a atenção da pessoa, que faz ela querer ficar ali com você e realmente ver que você faz aquilo na sua vida e tem resultado. Então, aqui nesse conteúdo de conexão, vocês podem usar fotos de vocês também, que é algo muito legal, que vai mostrar também vocês, o lifestyle de vocês, né? Então, vocês podem, tipo, fotos usando os produtos, ou fotos, tipo assim,
uma foto de antes e uma foto de depois, mas não, tipo, em questão estética, mas algo, assim, impactante mesmo, sabe? Alguma mudança de hábito de vida, na alimentação, no sono, alguma coisa do tipo. E aqui também, gente, essa questão desse conteúdo de conexão, de vocês usarem o perfil que vocês já têm para isso, que eu ia falar lá no começo, mas vou falar agora, às vezes a gente pensa assim, tipo, vou usar o meu perfil pessoal, tipo, que eu tenho, sei lá, 10 anos e nunca fiz nada nele, e agora do nada eu vou começar a falar de raiva, tipo, que as pessoas nem sabem o que é. Mas, às vezes a gente pode pensar, tipo, o que vão pensar? Vão parar de me seguir, vão achar que eu virei blogueiro, vão achar um monte de coisa, né? Mas, assim, a gente precisa entender que a raiva agora, ela é algo que faz parte da vida de vocês, né? Tipo assim, vocês são vocês como pessoa e a raiva entra dentro disso. Então, em todo lugar que vocês vão, vocês normalmente não comentam sobre a raiva, todos os benefícios que ela traz e o que ela está proporcionando para vocês. Então, faz muito sentido vocês fazerem isso no Instagram de vocês. Então, assim, essas coisas que a gente pensa é normal. Quando eu fui começar meu Instagram, também pensava, tipo, virei blogueira, que não sei o quê. Só que vai ter as pessoas que vão falar, é inevitável, né? Só que o que eu acho que a linha tênue entre esses dois pensamentos é a gente analisar que, mesmo criando um outro Instagram que a gente não apareça tanto, a gente ainda vai estar falando de raiva. Então, por que não incluir isso na nossa vida, que está sendo tão bom para a gente, né? Então, eu acho muito válido vocês, tipo assim, usarem o perfil de vocês para falar de raiva mesmo, sabe? Porque essas coisas que a gente pensa, é normal, em qualquer situação a gente vai pensar, tipo, principalmente com necessidade de aprovação, né, das outras pessoas. Então, assim, foquem naquilo que vocês realmente querem transmitir. Bom, e assim, para mim, quando eu comecei meu Instagram, eu mais perdia seguidor do que ganhava. Ou seja, há muitas pessoas que me seguiam não estavam se interessando tanto com o conteúdo que eu estava trazendo. Só que eu penso assim, existe isso também, gente, seguidor qualificado e desqualificado. Então, quando eu via que estava diminuindo, eu não me deixava abalar por aquilo, porque eu sabia que aquelas pessoas que estavam saindo não fazia sentido elas estarem ali, porque eu sou a Isadora que estou mostrando no meu Instagram, que estou construindo o meu caminho profissional. Então, quem não se interessa por aquilo, tá tudo bem isso aí, porque eu sou aquilo que vai ter no meu Instagram a partir de agora. E essas pessoas que vão, elas são desqualificadas, porque elas ficariam ali para saber mais, para ver mais o meu dia a dia, saber mais sobre nutrição, sobre esse mundo que envolve, né, a nutrição, a saúde, que é o que eu mostro no meu Instagram. Tipo, não faz sentido para elas, então não faz sentido para mim ter elas ali também. E o seguidor, então, eles são desqualificados. Então, esse unfollow que eles me dão, tá tudo bem, não tem problema. E assim como vocês, essas pessoas que vão ficar julgando, virou blogueiro, não sei o quê, é só dar um unfollow. E muitas vezes nem dão, porque eles são curiosos e querem ver o que vocês estão fazendo. Então, assim, e as pessoas qualificadas, elas vão vir, porque a partir do momento que vocês se posicionam, seguindo, né, tipo, arrumando a casa dessa forma que eu tô mostrando e sendo constante, os qualificados vão vir, vocês vão começar a ter seguidores, né? E eu sempre penso muito assim, não é quantidade, sim qualidade. Então, de nada adianta, tipo assim, a gente, quero bombar, ter muito seguidor. Tipo, você ter 100 seguidores desqualificados que nem sabe o que é raiva, que só te segue por curiosidade, não sabe dos benefícios, é muito melhor você ter 10 qualificados do que 100 desqualificados. Ter 10 que usam, compram e falam de raiva e estão vendo os benefícios do que 100 que, tipo assim, é ali curioso, entendeu? Não tá ali agregando nada na vida deles e nem para vocês. Então, assim, não se prendam muito ao número de seguidores, e sim se aquela comunidade que vocês já têm, que vai começar a crescer com pessoas qualificadas, estão seguindo aquilo que vocês desejam, né? Então, tipo, entendendo mais sobre raiva, comprando raiva, usando raiva. Então, complementando aquilo que eu trouxe no início, né, de usar a conta pessoal, eu queria fechar com isso, assim, para vocês pensarem que é muito válido, né, na minha opinião, usar já a conta que a gente tem. E
falando de tudo isso, então o conteúdo de conexão entra dentro disso, que é onde vocês vão poder mostrar mais a vida de vocês no feed, né? E depois, para finalizar a linha editorial da Taco, a gente tem a letra O, que é quebra de objeção. Então, aqui vai ser onde a gente tem que mostrar para as pessoas que as dúvidas que elas têm não existem. A gente, não que não existem, mas a gente mostra, né, exemplifica, desmistifica, às vezes, algo que elas têm através do conteúdo, né? Porque vai, por exemplo, aquele produto, o Lose It, né? Que é mais relacionado a emagrecimento, esse tipo de coisa. Hoje no mercado existe muito produto desse tipo, assim, já, né? Já existe. E existe também muitos casos de, tipo assim, a pessoa que usa, nossa, passa mal, já teve caso de gente famosa que usa aqueles chás diuréticos, não sei o quê, tem problema de saúde. Então, às vezes as pessoas têm esse pé atrás, tipo, ai, nossa, mas o que é isso? Como que isso vai me fazer emagrecer? O que tem dentro dele, entendeu? Então, nesse quebra de objeção, é exatamente isso que vocês têm que fazer. Pensar nas possíveis dúvidas que as pessoas podem ter e usar também as dúvidas que as pessoas que vocês conversam têm, porque essa linha editorial, né, ela vai guiar vocês, mas o conteúdo certeiro é aquele que a pessoa, o seu seguidor, ele tem de dúvida, de anseio e de desejo. Então, ao criar um conteúdo, é muito importante a gente analisar a nossa volta, ver o que as pessoas estão falando, o que elas te falam, coletar feedback, para o seu conteúdo realmente ser certeiro, tá? Então, nesse quebra de objeção, vocês podem trazer mitos, dúvidas, dicas sobre a importância de cuidar da saúde e o serviço prestado por vocês através da Hive. Então, sugestão, usar trends em alta, tipo Reels, né? Meme, GIF, levando as pessoas a entenderem o conteúdo de forma dinâmica, e pode usar também fotos dos clientes utilizando os produtos, né, que entra também lá no conteúdo de autoridade, que vai usar fotos também das pessoas. Então, nesse quebra de objeção é isso, é um conteúdo de bem fácil entendimento, que seja bem dinâmico, mas que as pessoas consigam compreender ali, né, aquilo que vocês estão transmitindo para quebrar mito, dúvida, alguma objeção que elas possam ter. Então, essa linha editorial, que nem eu falei, ela é para nortear o conteúdo de vocês, para vocês saberem o que postar, né, assim, tipo, em termos de assertividade, mas é importante mesclar todos esses conteúdos, esses tipos de conteúdo, ver qual tipo de conteúdo está dando mais resultado, está trazendo mais pessoas, está trazendo mais directs para vocês, né, e aí vocês que vão definindo, que nem, né, eu falei, o técnico, assim, e o de autoridade não é um conteúdo que você sempre vai estar trazendo ali, né, mais mesmo de conexão e quebra de objeção. E dentro deles tem uma gama infinita de conteúdo que você pode produzir, né, mas é você que vai ver, tá dando certo esse, não, vou trazer mais desse, tô sentindo que as pessoas estão vindo, mas não estão entendendo o que é raiva, então tem que falar mais tecnicamente sobre isso, talvez. Então, vocês que vão analisando e definindo. E por último, os stories, que eu sempre falo que o segredo tá aqui, né? Tá nos stories, o ouro tá nos stories, digamos assim. E nos stories a gente precisa ter constância, sinceridade, senso de comunidade e criar um hábito. Porque os stories, ele vai ser onde vocês vão ter um contato mais direto com os seguidores. Então, eles vão ver toda ali a estrutura do perfil de vocês, entender quem vocês são, o que vocês fazem, mas eles precisam se conectar com a sua pessoa, como se diz, bater o seu santo com o dele, entendeu? Para ele realmente ficar ali com você. Então, estar presente nos stories é muito importante. E os stories, ele é assim, não é que você vai estar presente todo dia vendendo todo dia raiva. Não, aí você, na minha opinião, nem deve fazer isso, porque daí fica uma coisa chata, né? Não fica um senso de comunidade mesmo ali, que você tá ali para contribuir com eles também. Mas nos stories vocês podem mostrar o dia a dia de vocês, os hábitos de vocês, de forma indireta, assim como a raiva tá atuando na vida de vocês, né? Não tipo falando,
tô tomando Reskin, nossa, senti que a minha pele ficou ótima e tal. Mas vocês podem, por exemplo, tipo assim, nossa, já fazia muito tempo, né, que eu tinha problema na minha pele, alguma coisa do tipo, já tinha ido em dermatologista, e agora, nossa, ela tá super melhorando, eu tô usando Reskin da Hive. Então, tipo, é diferente, entendeu? Você ir diretamente falando do produto e você envolver a pessoa na sua situação de vida e em como aquilo está ajudando você, né? Isso tudo nos stories. Então, por isso que eu acho que os stories, ele é realmente o segredo, digamos assim, que é onde vocês vão se conectar com as pessoas de diversas formas e sempre elas vão começar a associar o que vocês estão falando ali nos stories com a Hive, com o que vocês querem transmitir no perfil de vocês. E essa constância dos stories, gente, ela é sim postar todo dia, mas não 20 stories, 30, 40, tipo, que fica aquelas bolinhas que a gente nem consegue enxergar de tantos stories que tem. Não é isso. Essa constância ela é também importante para o seu seguidor e também para o algoritmo do Instagram, né? Para ele ver que você realmente está produzindo conteúdo ali, está sendo de relevância e entregar os seus stories e os conteúdos do seu feed também. Então, essa constância, que nem eu falei, ela precisa ser todo dia. Mas, assim, ao menos um stories por dia tentam colocar. Pode ser uma foto, pode ser um vídeo, pode ser contando alguma história, pode ser qualquer coisa, assim, que envolva, que dê esse senso de comunidade e pertencimento para o seu seguidor. Ver que, ai, nossa, ó, a Isadora aqui, o story da Isadora, lembrei da Isadora. Para você ir criando também esse senso de memória nas pessoas, né? Para chegar ao ponto de elas, de repente, verem alguma coisa e associarem você àquela coisa, entendeu? Mas por que isso acontece? Porque você está constantemente presente na vida dela, ela gosta de te acompanhar. E isso acontece através dos stories, que é essa forma que a gente tem de estar mais próximo do seguidor, né? Da pessoa ali que está seguindo a gente. E nos stories é muito legal a gente usar as ferramentas que ele disponibiliza. Então, caixinha de pergunta, enquete, música, GIF, a hora ali, o clima, né, a temperatura, porque o algoritmo vê que você está usando as ferramentas dele também, então isso pode ajudar no seu desempenho de entrega, né, do seu conteúdo. Claro, não precisa em todos os stories ter ferramentas que o Instagram disponibiliza, mas é importante, né, você sempre estar utilizando. É legal também que os stories eles sejam atrativos, então assim, você vai pôr uma foto, tá, mas você pode, de repente, pôr um emoji, usar algum pincel para fazer alguma coisa, né? Pensem assim que vai ser ali o que a pessoa vai estar vendo todo dia. Então, você prefere ver uma coisa, tipo, eu sigo uma mulher, né, no Instagram, que ela fala bastante sobre branding, e ela fala que o Instagram é a nossa casa. E que quando você entra em uma casa, você prefere entrar em uma casa bonita, arrumada, cheirosa, ou em uma casa, tipo assim, desarrumada, que cheira a mofo? Você prefere entrar na bonita, arrumada, cheirosa. O Stories é a mesma coisa, você precisa arrumar, deixar ele bonito, agradável da pessoa ver. Porque ela sempre vai lembrar de você também. Tipo, nossa, hoje a Isa não postou stories, será? Eu faço isso, tipo, às vezes eu entro no perfil da pessoa para ver, entendeu? Então, nos stories é muito legal, não é só, tipo, peguei um vídeo e joguei lá. Tipo, tenta deixar esteticamente agradável também, né? Não precisa ser uma coisa nossa profissional, mas com o tempo você vai pegando a prática também. E é isso, gente. Eu coloquei, chegamos ao fim do começo de vocês, que eu espero ter contribuído, né, ajudado vocês aí com esse passo a passo, digamos assim, para estruturar o perfil e vocês começarem a usar ele ao favor de vocês, né? Então, trouxe um pouco do que eu estudei, do que eu já coloquei em prática, e eu gostaria também de falar para vocês que o Instagram, ele é um caminho longo e que precisa de muita constância. Então, que nem eu falei, quando eu comecei a perder seguidor, né? E eu podia, tipo, ter desistido, assim, falado, não é para mim. Mas, assim, isso acontece. Tem vezes que, nossa, tá vindo, tipo, tá tendo um resultado super legal, daí, de repente, às vezes,
o nosso engajamento cai, né? Acontece alguma coisa que a gente fala, tipo, ai, não tá entregando conteúdo. Mas o Instagram é assim, o algoritmo é assim, ele é um pouco instável, a gente precisa estudar todo dia para entender mais sobre ele. E então é isso, precisa de constância, precisa de estudo. Então, a minha sugestão para vocês é, aos poucos, né, conforme o tempo, o ritmo de vocês, vão adicionando essas coisas que eu trouxe para vocês, arrumando o nome de usuário, perfil, a bio, né? Tipo assim, eu já fui muito assim, imediatista. Tipo, nossa, um negócio hoje eu tô colocando e fazendo tudo que aquela pessoa falou. E às vezes isso se torna insustentável, né? Então, assim, vai no ritmo de vocês, se planejam, se organizam. Vou começar mesmo a fazer isso no Instagram, então por onde vou começar? Já tem aqui um início para ajudar vocês, né? E vocês vão fazendo assim, no ritmo de vocês, e daí vocês vão vendo que quanto mais vocês fazem, mais ideias vocês vão tendo, mais facilidade vocês vão tendo, mais natural aquilo vai ficando, né? E uma coisa que eu acho muito válido é começar a estudar mais sobre isso, sobre o marketing digital, porque é, como se diz, é o futuro, já está sendo presente, será o futuro. Quem não saber sobre marketing digital, não estudar, não ter uma noção, não estar dentro disso, realmente vai ser mais difícil para essa pessoa se sustentar no mercado, né? Dentro da profissão dela, vocês, né? Como afiliados ou master, né? Da Hive, acho que é master que fala, tipo G. Então, é muito importante isso. E eu também, no começo, era assim, eu seguia 1.500 pessoas que falavam sobre marketing digital, via curso gratuito de todo mundo no YouTube. Só que a minha sugestão para vocês é escolherem pessoas que vocês entendam o conteúdo, a forma que ela transmite e focar nelas. Não queiram, tipo, achar muita gente que fala sobre isso, porque às vezes a gente começa a ficar mais confuso ainda. Então, depois eu posso mandar lá no grupo também mais 3 pessoas que eu acho super válido vocês entrarem no perfil deles, darem uma olhada, ver se conectam com o conteúdo, a forma que eles transmitem, mas que eles podem ajudar muito. É o Riezer, que eu trouxe, né, alguns prints do Instagram dele para vocês, que, como eu falei, ele fala sobre tráfego orgânico e ele vai clarificar assim para vocês. Eu acho a linguagem dele de muito fácil entendimento do que deve ser feito, como deve ser feito, né, para ajudar a nossa caminhada dentro do Instagram. A Betina também, que eu coloquei o exemplo da foto de perfil dela, ela é mais estrategista digital, né? Então ela traz mais insights, coisas mais pontuais de como você fazer, por exemplo, para se posicionar, para se tornar alguém de mais autoridade. E o que eu gosto muito dela é que eu tenho, dá para ter muita ideia pelos conteúdos dela. Ela faz muito vídeo, então dá para gente, eu vou tendo ideia vendo ali as coisas dela. E também o Paulo Coentra, que ele também fala sobre marketing digital, ele também tem uma comunidade. Eu gosto, né, da forma que ele fala também. E então esses atualmente são as 3 pessoas assim que eu mais estudo sobre marketing digital com eles, né? Que nem eu coloquei lá na apresentação que o Gi falou para eu fazer, que ele mandou no grupo. Atualmente, o meu foco é a nutrição, é o que eu escolhi para minha vida, então eu foco muito do meu tempo a estudar isso. Mas o marketing digital, ele nunca deixou também de ser um estudo e nunca vai deixar de ser, porque ele se complementa com a nutrição, né? Então, eu estudo essas 3 pessoas, assim, atualmente, sempre que eu vejo algum curso legal, né? Muita gente agora faz workshop, jornada gratuita, para, claro, depois vender o produto deles, né? Mas muita gente faz, dá para pegar muita coisa legal também, então tá sempre antenado. E esses 3 profissionais que eu citei, se vocês começarem a seguir eles, se identificarem, eu indico vocês consumirem o conteúdo do feed deles. Porque nos stories, é que nem eu falei para vocês, eles vão estar mostrando mais o dia a dia, vão trazer conteúdo também, mas onde vocês vão de fato aprender é no feed. Então, o que eu faço é notificar o perfil deles para mim. Então, quando você entra no perfil da pessoa, tem um sininho lá em cima. Você clica naquele sino, aí você pode ativar a notificação quando a pessoa posta um stories ou quando ela posta uma publicação, quando ela está fazendo uma live. E então eu ativo a notificação de postagem deles e toda vez que eles postam alguma coisa, o Instagram me notifica. Eu entro lá,
vejo, já tenho insight, já entendo sobre alguma coisa. Então, é muito legal a gente ver sempre o feed dessas pessoas, que é onde a gente vai aprender mais. E está presente também nas comunidades. Hoje eles estão criando muita comunidade, no Instagram está dando para criar também, no Telegram tem. Então, nessas comunidades é bem legal, que além da gente poder fazer um network, né, com os profissionais, a gente absorve, né, um maior conteúdo, porque eles disponibilizam um conteúdo mais profundo para quem está ali na comunidade com eles, né? Mais do que no Instagram. Então é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, estou à disposição para responder. Uau, Isa, que legal. Foi muito bacana, se enriqueceu demais, cara. Nossa, que legal. Muito conteúdo bacana. Eu escrevi aqui, acho que umas 4 ou 5 páginas do meu caderno. Obrigado pela contribuição. Peguei várias Imagina. dicas aqui já para aplicar, né? E eu quero deixar agora o pessoal à vontade para fazer alguma pergunta, né? Tirar alguma dúvida, aproveitar que a Isadora está aqui com o microfone aberto para falar. Ou se quiser comentar, compartilhar alguma experiência, alguma coisa, fiquem à vontade. Um de cada vez. Queria parabenizar a Isa, muito bom conteúdo, assim, que eu pude perceber, que estou estudando aí também o marketing digital, tráfego pago. Eu e Giovanni, a gente tem trocado, assim, bastante ideias sobre isso, e realmente uma dificuldade, na verdade, é a gente usar a ferramenta em si, né? O que fazer, como fazer, né? A gente tem que ter constância, que tem que aparecer, né? Tudo que você falou. E muito, muito legal. Achei de muita maturidade, assim, pelos seus 18 anos. Acho que você realmente trouxe um conteúdo bastante relevante que vai ajudar a gente aí na trajetória. Parabéns, viu? Ah, bom, fico feliz. Obrigada. E é muito interessante, né, pessoal, como que cada um de nós, independentemente do nicho que a gente trabalha, a gente deve ter o marketing digital como uma fonte de estudo mesmo, de pesquisa, de interagir. Como a Isadora disse, né, ela escolheu a nutrição para a formação dela profissional, depois para a carreira profissional, mas mesmo assim, ela agrega sempre que é possível ao estudo do marketing digital, porque é como ela falou, e a Tati também sempre me fala, né? Não é nem presente mais, não é nem futuro mais, já é o presente, né? Então, independentemente de trabalharmos a Hive no nosso Instagram, ou no caso da Isadora Nutrição, ou o Tim, por exemplo, que tem o consultório, né, odontológico, fala de odontologia, eu acredito muito que o marketing digital é uma matéria que é indispensável para todos nós, né? Então, é algo que a gente precisa realmente saber, pelo menos o básico, para a gente conseguir se destacar hoje online. Porque daí o online não deixa a gente com fronteiras, né? Eu vou aproveitar que eu estou falando e daí vou pontuar algumas coisas, tá, Isa? E tirar algumas dúvidas aí com vocês. Mais uns minutinhos, pessoal, a gente já finaliza. Hoje a gente está estendendo um pouco, mas o assunto tá super interessante aí. No começo você comentou, né, de usar no nome, se fosse possível usar o nome ali e colocar, por exemplo, Giovanni Hive, né? Então, só uma dica, assim, né, para quem está aqui e está trabalhando com Hive, é que existe o compliance, né, da empresa e nas regras eles não permitem que a gente use a marca no nosso nome. Apesar de eu estar acompanhando e vejo que muitas pessoas já estão usando, mas eu não sei o que isso implicaria para nós afiliados, né? De repente, alguma sanção, alguma punição da empresa. Então, o ideal é que a gente evite usar para não gerar problemas para nós, né? Sim. Uhum. Mas ali no título, né? Então, ali a gente está falando de nome de usuário, né? Mas no título, nada impede de a gente estar colocando em destaque ali o nosso nome, o que a gente faz, né? Seria afiliado Hive, especialista Hive. Quando eu fui montar ainda a gente, né, eu como estudante de nutrição, por exemplo, o Conselho Federal dos Nutricionistas, eles não permitem que os estudantes coloquem, tipo, no usuário Nutri ou alguma coisa relacionada, né? E quando eu tava fazendo, eu até pensei, mas falei assim, mas acho que não, né? Porque eles são afiliados, mas então aí não pode, não é legal, né? Então, melhor evitar mesmo. Pode falar.
Pode falar, pode concluir. Não, que nem lá, é legal, eu coloquei, dá pra gente usar nosso nome com sobrenome, né, apelido com sobrenome, porque vai ser você, o seu nome ali que vai estar ficando gravado, ou o nicho, né, então o nicho não fecha só pra raiva, pode ser, tipo, alguma coisa assim, saúde, bem-estar, alguma coisa relacionada também, Uhum. né. Sim, sim, que tem a ver com a Uhum, proposta da Hive pra gente, né? uhum, Legal. Uma outra questão que eu anotei aqui também é na bio, né, na biografia, quando você fala sobre colocar também um elemento de autoridade, né? sim, Então, dentro da Hive, quem desenvolve a Hive para desenvolver o plano de carreira, né, para crescer no plano de carreira, a gente tem os títulos. Então, por exemplo, começa como afiliado, você pode se tornar um especialista e depois você vai para influenciador, embaixador. Isso também pode ser usado como autoridade, mesmo o público não sabendo do que se trata. sim, uhum, pode, Porque isso vai gerar uma curiosidade, né, no público. porque, sim, gera uma curiosidade e até eu penso, né, quem tem a intenção de seguir esse plano de carreira, tem a intenção também de atrair pessoas para entrar no seu plano de carreira, né? Então, Isso, é legal nesse sentido também, porque chega um momento que eu acho que você não vai mais estar tão focado em só vender raiva, mas em trazer pessoas para sua equipe. Então, essas pessoas que vão vir, elas vão saber desse título, né? Então, se sim, essa é a sua intenção, é legal ter, sim, né? é legal. E aí, já falando sobre gerar curiosidade, né, no seu ponto de vista, qual é a diferença entre você expor demais, assim, esse equilíbrio, né, entre você expor e entregar tudo e só falar muito disso e gerar essa curiosidade, né, no teu ponto de vista, como que seria isso? Ah, tá. Relacionado bastante com os stories, nesse caso, você tá falando, assim? Ou, Sim, especialmente nos stories, né? tá. Eu acho assim, ó. Quando a gente vai ver alguém falando de alguma coisa, se toda vez que a gente entra e a pessoa só tá falando daquilo, mesmo que você quer aquilo, você começa a ter raiva daquilo, tipo, nossa, assim, tá enchendo o seu saco, né? Então eu acho assim, as pessoas precisam, você precisa gerar esse senso de curiosidade nelas, mas de forma indireta também, principalmente. Então, da forma que eu falei lá do colágeno, né? Então, vocês podem, tipo assim, trazer os benefícios, as melhores que vocês estão percebendo através dos produtos, mas vocês não vão estar só falando dos produtos, vocês vão estar gerando curiosidade, mostrando o benefício que vocês estão tendo, e automaticamente eles vão querer saber o que é aquilo. E daí vocês podem até gerar, tipo, uma interação, colocar uma caixinha de pergunta, uma enquete, alguma coisa do tipo. E também falar sobre a Hive, mostrar os produtos da Hive, mas não freneticamente, né? Então, por exemplo, às vezes nos stories eu tinha muito esse pensamento também. Cara, o que eu vou colocar nos stories? A gente fica tentando planejar. Nossa, vou planejar o que eu vou pôr. Mas, na verdade, os stories é a nossa rotina. A gente tem uma rotina que pra gente já ficou tão monótona que parece nem ser interessante. Mas para as outras pessoas entendeu? Então, assim, às vezes você acorda, você tem algum hábito, entendeu? Tipo, você, sei lá, se alonga, faz uma meditação, faz uma oração, você todo dia, sei lá, toma algum shot, faz alguma alimentação específica, para você é algo tão batido, mas que para as outras pessoas não. Então você vai conseguir mesclar, gerar esse senso de curiosidade, mas de uma forma não tão chata, mostrando mais de você também, da sua rotina. Então comecem a perceber, tipo, o que vocês fazem todos os dias que para vocês nem percebem mais, mas que pode ser legal. Eu, por exemplo, eu ficava pensando nisso. Todo dia eu gosto muito de olhar a janela da minha casa e ver o nascer do sol, porque da minha janela eu consigo ver. Então, eu comecei por que não compartilhar isso com as pessoas? Porque muitas pessoas da casa delas não podem ver o nascer do sol e podem admirar assim como eu. Então, todo dia eu tiro uma foto, coloco o horário e uma música. Então, é algo do meu dia a dia que eu fazia todo dia, mas que eu nem percebia. E daí, quando eu comecei a me questionar o que na minha rotina pode ser interessante também, eu vi que muitas coisas poderiam ser, mas também não ia bombardear, né? Então, fui Uhum. escolhendo coisas específicas. Então, eu acho assim, que é mais ou menos dessa forma, sabe?
mostrar mais de vocês também, tipo, da pessoa de vocês, falar sobre raiva indiretamente, principalmente, né? Pra não ficar essa coisa assim, só tipo, só fala de raiva, né? Tipo, só mostra a coisa da raiva, daí realmente fica meio, né? Mas eu acho que mesclando, assim, sabe? E essa coisa de ver a nossa rotina, o que a gente realmente faz, eu acho que ajuda bastante. Me ajudou bastante, né? Legal. Então, para resumir, o feed a gente planeja mais e deixa ele mais estruturadinho, mais bonito, e os stories a gente planeja menos e mostra mais a espontaneidade, né, do nosso dia a dia, da nossa rotina. Tipo, Legal. E aí, só para concluir, uma dica também que eu gostaria de compartilhar, que eu uso muito, né? Você tinha dado uma dica ali do Instagram, eu não sei, acho que era na parte de seguir as pessoas, né? E aí tem um recurso que eu uso muito do Instagram, acho que poucas pessoas conhecem, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, que é você favoritar a conta da pessoa que você segue. E aí, quando você está aqui, por exemplo, no feed normal, né, quando você vai pesquisar, aqui em cima, onde está escrito Instagram, você clica e aparece duas opções, seguindo e favoritos. E aí, quando eu favorito os perfis das pessoas que eu sigo e eu coloco em favoritos, eu vou filtrar aqui pelas pessoas que eu favoritei. Porque a gente acaba seguindo muitas pessoas, e aí quando você vai para o feed comum, no feed normal, que é a hora que você abre o Instagram, você acaba recebendo um monte de conteúdo que talvez não é aquele que você está querendo, né? Que não vai te agregar tanto. E aí uma forma que eu encontrei de poder ir direto para o conteúdo que me chama a atenção, para as pessoas que estão gerando aquele conteúdo que eu quero seguir, é favoritando. Então eu vou no perfil da pessoa, por exemplo, vou pegar um aqui. E aí aqui nesse botão de seguindo, quando eu clico nele, eu tenho a opção de colocar em favoritos. Aqui ele já está, né? Essa pessoa já está, por isso que ele está aparecendo remover dos favoritos. Mas se eu clicar ali na estrelinha, então automaticamente eu vou conseguir filtrar ele lá no começo do meu feed. É uma dica que eu comentei já com algumas pessoas, elas não sabiam que existia isso, mas que é algo simples que pode ajudar também aí a gente filtrar e a gente usar o Instagram quando a gente for consumir com conteúdos que valham a pena, né? Aqueles conteúdos que a gente está buscando. sim, é bem legal mesmo essa ferramenta. Isso aí. Bom, alguém mais tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar, aproveitar para a gente poder encerrar? Ou tá tudo certo? Acho que a Tati levantou a mão. Talvez ela quer perguntar, Tati. Eu queria perguntar assim, na hora de produzir o conteúdo, né? Lá no domingo eu vou produzir o conteúdo. Eu não tenho que estar usando a ferramenta, como é que eu vou conseguir salvar esse conteúdo ali? Vamos supor um Reels. Quero fazer um Reels. Perdão, pode falar de novo, porque eu bati a mão, o fone saiu. Eu ouvi até a parte que você falou no domingo, que é o conteúdo, se você não precisaria estar usando a ferramenta. Não, eu tenho que usar a ferramenta, mas como é que eu vou salvar esse conteúdo para ir publicando, por exemplo, durante a semana? Então, eu faço um Reels, tá. né, por exemplo. Uhum. E aí eu quero publicar ele na quarta-feira. Eu tenho como eu produzir ele lá e salvar o conteúdo? Sim. O Reels, deixa eu abrir aqui para te mostrar, mas ele tem a opção de salvar rascunhos. E daí legal. você deixa salvo, você pode postar a hora que você quiser. Aí você pode alterar a legenda e a capa, né? Então aqui, eu não vou ter nenhum rascunho salvo. Mas, ó, por exemplo, você vai... Deixa eu pegar um vídeo aqui aleatório. Por exemplo. Ó, você vai... O Reels tá aqui, né? Ó. Ai, vocês estão vendo? Não dá para ver muito bem. Calma aí. Eu vou gravar a tela, pode ser, Gi? Eu gravo a tela, gravo um áudio e sincronizo com o vídeo e mando lá no grupo para ela ver. Isso. Mas dá para fazer. E uma outra coisa legal também, Tati, você já ouviu falar na ferramenta Trello? Já. Então, eu uso lá para organizar os conteúdos do Instagram. Então, por exemplo, eu uso o Canva para fazer o design, Para fazer. né?
e uso o Trello eu subo o design lá e a legenda. E aí lá eu programo, eu vou postar tal dia, tal hora. Então eu vou deixando tudo lá. E daí no dia eu vou lá, salvo a foto, a legenda, vou no Insta e publico, né? Agora, em questão de Reels, tem como deixar salvo direto no Insta daí. Ah, legal. Joia. Obrigada. Imagina. Show. Bacana. Mais alguém, pessoal, quer aproveitar para fazer pergunta? A Camila levantou a mão, pode falar, Camila. E Tati, saiu uma ferramenta nova no Instagram do Reels para você gravar. Você já ouviu falar daquele CapCut, que eles fazem os Reels para você? No Instagram saiu a mesma coisa. Você vai, não tem um maisinho ali no Instagram? Sei. Clica ali, e aí tem assim, Reels. Aí você entra ali e tem assim, o que para você, ou os mais... E aí você só coloca as fotos e ele roda o Reels para você igual você monta no outro. Igual um editor de vídeo ali. Isso, você não precisa ficar editando igual a gente faz. Ah, legal. Agora o Instagram faz para você. Olha só, legal. Essa eu não sabia também. Obrigada. Imagina. Show, show. Isso aqui é legal, a gente está trocando experiências, né? Trocando dicas aí. Show de bola. Mais alguém quer aproveitar? Maravilha. Então, galera, quero agradecer muito vocês. Isa, eu vou pedir para você, se você puder voltar lá no primeiro slide onde tem o assunto, para a gente tirar uma fotinha aqui, e aí eu vou postar se a Isabela conseguir abrir a câmera aí também, e aí eu vou abrir aqui a câmera, para a gente poder tirar uma fotinha, e aí eu vou postar lá no nosso Instagram para vocês compartilharem também. Então, se quiserem fazer um oi, arrumar os cabelinhos, as meninas já passam a mão nos cabelos, né? Então tá, eu vou posicionar aqui a câmera e aí vou tirar uma foto nossa. Aí, acho que ficou legal. Maravilha, eu vou postar lá e vou marcar vocês, tá bom? Beleza. Gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês. A gente estendeu um pouco mais hoje, acredito que valeu super a pena, todos concordam, né? Quero agradecer demais, Isa, a tua contribuição, compartilhar aquilo que você ama fazer, além da nutrição, que é o Instagram, né? Que é falar sobre o marketing digital. Você já teve a oportunidade de me ajudar muito nessa caminhada e hoje teve a oportunidade de compartilhar e ajudar muito todos que estão aqui, né? A gente vai disponibilizar, né, Isa, esses slides lá no grupo, caso vocês queiram revisitar ali o conteúdo. E qualquer dúvida, a Isadora também está ali no nosso grupo, né? Da comunidade Mind. E para vocês que estão assistindo aqui pelo YouTube a gravação, também vai estar o link aqui do nosso grupo, né, da nossa comunidade, caso vocês queiram participar. E nos vemos na próxima segunda-feira. Então, todas as segundas, nos nossos encontros, a gente vai estar trazendo aí assuntos para nos ajudar a empreender melhor, para nos ajudar a conquistar, né, mais coisas, né, mais resultados na nossa jornada de trabalho, na nossa jornada pessoal também. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Até a próxima. Tenham todos um bom descanso. Tchau, obrigada pela oportunidade. Boa noite, até logo. Valeu. Tchau, tchau.